R$ 450 foi o que eu cobrei nessa piscina aqui, primo. E foi exatamente o mesmo valor que eu cobrei nessa aqui do lado. Uma me tomou apenas 4 horas de trabalho e a outra me tomou 10 horas. Pois é, amigo, me lasquei. Essa é a estreia de uma série nova aqui no canal, Prejuízo do Dia. E a ideia é muito simples. Eu trago um erro real que me custou dinheiro e tempo e a gente estuda ele juntos, para você não tomar o mesmo tombo aí no seu escritório. Na Ascent Engine, que é a empresa de projetos que eu mantenho para bancar o desenvolvimento do plugin, a gente tem um cliente recorrente. Padrão bem definido, escopo enxuto, pensado para o projeto custar o mínimo possível para o empreendimento. Nesse cliente, a gente tem um preço tabelado por metro quadrado, mais alguns adicionais fixos por sistema. Piscina, por exemplo, é um adicional fixo de R$ 450. E numa piscina padrão para esse cliente, o trabalho é muito simples. É só dar um Ctrl+C e um Ctrl+V de um projeto para o outro, redimensionar as bombas e reposicionar os pontos dos sistemas de tratamento e o sistema de hidromassagem. Só que nesse projeto chegaram duas informações que eu não dei a devida importância. E foi justamente nesses dois pontos onde eu me lasquei. O primeiro, a piscina tinha todas as paredes circulares. E o segundo, o cliente queria previsão de infraestrutura para o sistema de aquecimento. Não precisava dimensionar o equipamento de aquecimento, apenas deixar o traçado pronto para o futuro morador plugar o sistema que ele quisesse. Então, para tu não ficar só imaginando o tamanho do problema, dá uma olhada na protagonista do nosso sofrimento. Joga aí na tela, editor. Conferiu o filme, deu uma olhada na piscina, beleza. Agora vamos voltar para o raciocínio inicial. O aquecimento, ele não estava previsto no escopo original do cliente. A primeira proposta que eu enviei para ele não contemplava isso. E durante uma ligação por telefone, para manter uma boa relação com o cliente, eu simplesmente aceitei absorver esse escopo extra, sem cobrar do cliente e sem dimensionar o impacto que isso ia causar no projeto. Agir puramente por impulso. E isso é uma coisa que eu falo sempre. É fácil de falar e muito difícil de fazer na prática. Não aceite aumento de escopo sem cobrar por isso. Todo trabalho extra que você tiver, ele tem que ser precificado. E se você aceitar isso de graça, está tirando diretamente da sua margem de lucro. E o mínimo que você precisa fazer é tomar essa decisão de olhos abertos, sabendo o tamanho do buraco que você está cavando. Eu não fiz essa conta, aceitei porque parecia algo pequeno. E aí, beleza, eu aceitei o aquecimento de graça, mas o erro que deu mais no meu bolso no fim do dia não foi isso não, foi que eu passei o preço padrão, R$ 450, num projeto que já não tinha mais nada de padrão. Eu não analisei com a devida atenção antes de mandar a proposta. Só quando eu comecei o trabalho de verdade, eu percebi que não dava para aproveitar nada do projeto anterior. Nem distribuição, nem quantidade de pontos, nem a posição deles, nada. Enfim, prejuízo na certa. E de novo, para você não ficar só pensando em como seria, olha aí, joga na tela, editor, lado a lado as duas piscinas. A piscina padrão e a piscina redonda, a piscina do pesadelo, para a galera comparar e ver se dá para reaproveitar alguma coisa aqui. Então percebeu, né, galera? Aquele trabalho que era antes, abrir o arquivo antigo, copiar, colar e reposicionar, virou construir tudo do zero. E o pior de tudo é ter que fazer isso e usar apenas uma única vez. Nenhum outro projeto terá uma piscina assim. Então, diferente da piscina padrão, que eu fiz a primeira e depois reaproveitava, essa eu me lasquei. E aí, vamos lá para os números. Eu usei 3 horas de um engenheiro para fazer tudo. Pontos, lançamento e detalhamento e dimensionamento. Só a etapa para provar os pontos iniciais da piscina sozinha comeu 4 horas. No total, o trabalho da piscina tomou 10 horas. Mais do que eu tinha orçado para fazer o projeto inteiro. Fazer toda a parte de modelagem do projeto inteiro. Então, faz a conta comigo aí, primo. R$ 450 dividido por 3 horas dá R$ 150 a hora. Que era meu preço orçado. Só que R$ 450 dividido por 10 horas, que foi a quantidade de tempo real que a gente levou para fazer a piscina, dá R$ 45 a hora. E aí eu derrubei meu próprio preço 60%. Sem perceber, só de aplicar um valor padrão num projeto fora do padrão. E o formato circular ainda ia cobrar o preço dele. O bicho estava só aguardando. E foi na etapa de lançamento de pontos. Eu não me senti seguro em fazer um lançamento de pontos puro, né? Só botar os pontos e não ver nada de traçado. Como era uma piscina redonda, eu precisava que entender se os pontos que eu fiz iam possibilitar um traçado eficiente.
Então, eu resolvi fazer um croquis e um mini desenho técnico para mandar para o cliente. E aí, preparei o croquis com todas as aranhas da piscina. E lembra lá do escopo que a gente aceitou? Precisava de aquecimento. Então, a gente tem aquecimento, hidromassagem e tratamento. Precisamos botar cada um em um sistema e foi o que a gente fez. Não cabia no espaço de piso da piscina pela disposição do banco da hidromassagem. Então eu precisava levar isso tudo para a parede, já que não cabia no piso, e também a gente precisou criar um nicho para alocar isso para o pessoal não ficar com os dispositivos de sucção nas pernas quando sentassem na hidromassagem. Então passei um bom tempo nessas aranhas, guardei essa informação na cabeça e aí eu mandei para o cliente. Dá uma olhada aí no traçado do croquis, eu tenho uma imagem que eu mandei no WhatsApp, então dá para vocês verem. E aí que veio a grande decepção. A consolidação da maré de bosta. O que eu tinha feito, o cliente reprovou. Então, ele não quis o nicho e acabou achando a quantidade de ralos de fundo alta demais. Então, a quantidade de ralo de fundo era um para cada sistema. Como é que a gente diminui? Removendo um dos sistemas. Ele pensou que a infra de aquecimento seria algo simples, que não precisava de dispositivo de sucção e retorno. Então, a ideia dele era só deixar um tubo, algum tipo de espera na casa de máquinas, para o cara só plugar já nos dispositivos de retorno de tratamento. E eu também não tinha conversado a respeito disso. Achei que ele entendia o que precisaria para uma infra do sistema de aquecimento. Então, os nossos planos eram diferentes, e aí na hora de mostrar, ele não quis e optamos por remover o sistema de aquecimento e ter que repensar no posicionamento dos pontos em todos os traçados, em todas as aranhas da piscina. Bota aí na tela de novo, editor, as aranhas finais. Então, aí já estão modeladas, vocês podem dar uma olhada. E aí que tá, eu perdi o trabalho 2 vezes. A gente conversou, chegou na decisão de produto diferente, zero aquecimento, só tratamento e hidromassagem. E, contado todo o caso, o que isso significou na prática? É fazer a distribuição de pontos inteira, refazer o croquis e aprovar tudo de novo. Mais tempo jogado em cima de tempo que eu já tinha perdido fazendo esse danado desse croquis inicial. Então, ó, foi só desgraça sendo acumulada nesse projeto. E é aqui que mora a ironia de verdade, galera. É onde dói só de lembrar. Eu resolvi o sistema de aquecimento inteiro. Calculei traçado, briguei para caber no espaço, desenhei, pensei, mudei, melhorei, mapeei cada uma das distribuições, tanto de retorno quanto de sucção, e o cliente mandou jogar tudo fora. O trabalho que eu absorvi de graça, achando que eu estava sendo flexível e mantendo a boa relação com o cliente, foi exatamente o trabalho que gerou todo o meu retrabalho. E no fim, nem era isso que o cliente queria. Então, foi um tempo desperdiçado total. Ou será que não? E aí, foi tempo e dinheiro praticamente jogados no lixo. Só não ficou prejuízo puro porque a gente aqui gosta de fazer do limão uma limonada. E aí identifiquei esses 3 pontos e, por fim, melhorei o meu processo de precificação. Hoje a gente tem um processo melhor construindo em cima desse erro. E é isso que eu quero que você leve da precificar e definir escopo de projetos de engenharia. Não é uma ciência exata. Você vai errar e vai continuar errando pro resto da tua vida. Não tem jeito. A diferença é o que você vai fazer com esse erro e com o dinheiro perdido. Se vai transformar isso em algo útil. Pensa que você investiu em descobrir como fazer algo do jeito errado. Então, faz algo útil com isso. E vamos lá, para as lições práticas do dia a dia. Primeira lição, eu quero que vocês levem pro dia a dia de vocês. Analise o projeto com atenção antes de precificar. Eu sei que isso é óbvio, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: qualquer coisa que fuja do habitual, piscina redonda, sistema de tratamento, sistema de reuso de água pluvial, sistema de reuso de águas cinzas, arquitetura descolada dos arquitetos Illuminatis, invista tempo estudando como isso vai ser resolvido. Se você não se souber, estude antes de precificar. Então, veja como pode ser feito, converse com o engenheiro, converse com alguém, contrate uma consultoria. Faça alguma coisa para ter a dimensão do trabalho e o impacto na produção. É melhor você investir 4 horas estudando, ou então pagar 200, 300 reais em 1 hora de um engenheiro experiente naquele tema, antes de mandar a proposta, do que você cair num escopo de contrato que vai passar dias ou semanas, sei lá, 8 dias fazendo algo que você cobrou algumas poucas horas. Então, se ligue nisso. Não rasgue seu dinheiro. Isso tudo, já que a gente não quer ter um escopo errado inicialmente, vai a segunda lição. Se a gente investiu tempo e recursos definindo o escopo, a gente não quer aceitar escopo adicional sem tratar isso como um investimento consciente. O que eu quero dizer com tratar
um escopo adicional com investimento consciente. Se você vai absorver um escopo adicional do seu cliente, você tem que encarar isso como investimento no relacionamento. Então, tu tá perdendo dinheiro, tu tá diminuindo sua margem de lucro, mas você está ganhando pontos com seus clientes. Então, a conta que você tem que fazer é essa. Vale a pena investir nessa relação? Esse cliente é um cliente que eu quero manter, esse cliente é um cliente bom? Pensa nisso se vale a pena. Se não vale a pena, meu irmão, não absorve. E a terceira lição, que foi a lição que eu aprendi para gravar esse vídeo, documente os seus erros e crie um sistema que previna de que eles aconteçam novamente. Porque acredite em mim, você vai errar e vai errar a mesma coisa de novo e de novo se não tiver algo que te impeça de fazer isso. Então, documenta seus processos e monta um sistema que possa amarrar sua decisão a ele e não fazer com que você cometa erros anteriores. Então, aqui no meu processo, eu coloquei lá, bem grande, em letras garrafais, em vermelho, elementos não convencionais. Então, tem uma pergunta lá no meu formulário de precificação: existe algum elemento que foge do padrão de projeto? Bota lá, botei lá até alguns exemplos. Piscina redonda é o primeiro, sistema de reuso, sistema de tratamento, arquitetura com laje exposta, sem forro, que normalmente dá um trabalho extra. Então, listei algumas coisas que eu já tomei prejuízo e joguei lá como exemplo para eu não esquecer de olhar e analisar na arquitetura e no briefing do cliente para definir o meu preço, beleza? E chegamos ao final, Brito. Esse foi o meu prejuízo do dia. E para ele não virar o seu prejuízo do dia, para você não ser amaldiçoado, você tem que comentar aqui embaixo qual o prejuízo que você já tomou por não dimensionar direito o escopo extra ou por confiar demais em um preço de tabela ou um preço por metro quadrado. E eu te encontro no próximo episódio dessa série. E espero que não sejam muitos, né? Que eu não quero tomar prejuízo, não. Mas a ideia é destrinchar uma situação real que gera prejuízo dentro de um escritório de engenharia e trazer soluções ou aprendizados e discutir com vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!